Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui em mais uma aula e essa aula de hoje é a aula de número 6 da nossa série de discipulado nível 1. E o tema da nossa aula é: batismo salva ou não salva? De repente na sua congregação você já deve ter ouvido teu pastor falar sobre essa pauta, falar sobre esse assunto, mas de repente você nunca ouviu falar sobre esse assunto, ou de repente você tem sido bombardeado por uma série de informações heréticas pelas redes sociais, que alguns buscam versículos isolados para fazer daqueles versículos isolados fundamentação para suas verdades heréticas. E o que são verdades heréticas? São verdades extraídas de maneira distorcida da palavra de Deus. Então essas verdades heréticas nada mais são do que mentiras, ok? Porque o discurso que está em voga é: batismo não salva, eu não devo me batizar. Se Jesus se batizou, tudo cumpriu-se nele e eu não preciso me batizar. E eu quero discorrer com você alguns textos da palavra de Deus para fazer você entender que o batismo ele é fundamental. Eu quero dar voz a esse ensinamento, ok? Que o batismo ele é uma ordenança bíblica, assim como a ceia é a Santa Ceia. O batismo é uma ordenança. O Senhor deixou bem claro que nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma outra ordenança que o Senhor deixou bem claro na palavra é acerca da ceia: fazei isto em memória de mim. É óbvio que tanto a ceia como o batismo, ele é um ato profético, ou seja, é um ato simbólico. Quando a pessoa é imersa nas águas batismais, o pecado dela não é removido através das águas batismais. É óbvio que não é. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, na realidade, eu me torno alguém em processo de purificação a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, ok? Mas se a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu já entro nesse processo de metanoia, de transformação, de mudança de vida, de abandono do pecado, de sepultamento do pecado, por que eu preciso me batizar? O batismo, ele é como se fosse uma oficialização no mundo físico de algo que foi realizado no mundo espiritual. Então é como se o batismo representasse a certidão de nascimento, ok? É como se o batismo nas águas fosse o testemunho público de algo que vem acontecendo já dentro do seu interior. Então o batismo é um ato simbólico. O batismo ele não nos limpa, o batismo ele não nos lava, mas o batismo ele cumpre uma ordenança bíblica. E se o batismo é uma ordenança bíblica e eu decido não me batizar por uma opção, eu estou fora da palavra de Deus. E o que a palavra diz em João 14? Que aquele que ama ao Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos nada mais é senão do que colocar os princípios da palavra de Deus em prática. E a ceia também é a mesma coisa. O pão, ele não representa, ele não se transforma em corpo de Cristo, e nem o suco de uva se transforma em sangue de Cristo, como a doutrina da Igreja Católica prega, sobre a doutrina da transubstanciação, ou seja, que o pão e o suco de uva ou o vinho se transforma em corpo e em sangue de Jesus. Ou então a doutrina da consubstanciação, que o pão tem parte do corpo de Cristo e que o suco de uva tem parte do sangue de Cristo. Não é isso que Paulo deixa bem claro em Coríntios capítulo 11. O que fica muito claro é que o pão, ele representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue de Jesus. Então, por que eu também tenho que participar da ceia? Porque a ceia é um ato
profético, é um cerimonial para tornar vivo em nossos corações a lembrança do que Jesus fez na cruz do Calvário e o que a gente conquistou através da cruz do Calvário, que é a salvação através da pessoa de Cristo Jesus. Então eu como do pão, quando eu como do pão que representa o corpo, eu estou dizendo, essa vida opera em mim hoje, através da pessoa do Espírito Santo. Quando eu tomo do suco de uva, que representa o sangue, significa o seguinte, que essa vida que opera em mim hoje me purificou de todo pecado, me redimiu, me transformou. Por isso que lá na Epístola de João, capítulo 1, diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, tanto o batismo nas águas como a ceia é um ato memorial, mas também é uma ordenança. O Senhor não deixou claro na palavra, batizem se vocês quiserem, tomem ceia se vocês quiserem. Não, o Senhor estabeleceu isso como um princípio, como uma ordenança. E ordenanças são para serem cumpridas e não questionadas. O objetivo do diabo é distorcer a verdade, para que vivamos da mentira e tão logo não consigamos experimentar da totalidade do que o reino de Deus tem a nos proporcionar. Vamos para a Bíblia? Então a temática é: batismo salva ou batismo não salva? Vamos responder? Mateus capítulo 28. Ok? Lá no Evangelho, ok? Que leva o nome de Mateus, não se sabe se foi ele, o escritor, mas uma coisa é fato, é a palavra de Deus, ok? Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20 diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, olha aí o comando, olha aí o imperativo, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, aqui em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 19, o Senhor aparece para os seus discípulos ali na Galileia e ele deixa essa ordem, ele deixa esse imperativo. Então, qual é a missão da igreja? Porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Qual é a missão da igreja? A gente precisa ensinar, ou seja, nós precisamos levar as pessoas a serem despertadas pela fé, através da fé, pela palavra. Então eu preciso ensinar o caminho e depois que a gente ensina o caminho, nós precisamos conscientizá-las que elas precisam se batizar. Ok? E o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? E o que precisa ficar enraizado dentro do coração desses discípulos? Eu, você e tantos outros que você vai compartilhar esse vídeo. Nós precisamos levar eles a receber esse ensinamento e a transmitir esse ensinamento para outras pessoas, para que esse ensinamento não venha a morrer, mas que essa verdade seja difundida, propagada para o maior número de pessoas. O outro texto é um texto que fala sobre João Batista batizando. Nós sabemos que João Batista é o profeta que antecede ao nosso Senhor Jesus e ele é considerado como a voz do que clama, do que clamou no deserto. Aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17 diz, então veio Jesus, antes disso eu quero ler o versículo 3. Capítulo 3, versículo 6 de Mateus, diz assim, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista, ok? Que foi, vamos dizer assim, aquele que preparou o caminho, ok? Para o Messias, ok? O último profeta, segundo a linha do Velho Testamento. Olha o que João Batista fazia. Ele pregava a palavra,
ele ensinava, por isso João Batista tinha discípulos e ele batizava estas pessoas. Então olha como é que o princípio do batismo já vem sendo difundido. Aí, aqui no versículo 13 do capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por João Batista. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, de repente você esteja se perguntando, mas por que Jesus deveria se batizar? Se Jesus não cometeu pecado e se Jesus é o próprio Deus encarnado, como a gente aprendeu muito bem na aula de número 5, quem é Deus? Se você não assistiu, vá lá, corre e assista, porque vai te agregar mais conteúdo para você até entender essa aula de número 6. Bem, Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 50%, ele era 100% Deus e 100% homem. Ué, mas se ele era 100% Deus, então como é que é isso? Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi uma fraude, porque ele não sentiu dor, ele não sofreu, porque se ele é Deus, olha só, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de seus atributos divinos, ele abriu mão de sua glória. Então é como se Jesus estivesse em nosso meio sem poder divino, ok? Então, ou seja, Jesus esteve entre nós como homem. E por que Deus encarnou e habitou entre nós? Para ensinar e para levar os homens a acreditarem que o homem pode sim levar uma vida justa, levar uma vida digna, levar uma vida irrepreensível, tendo Deus como seu guia, tendo Deus como seu pilar. Você pode perceber que todas as vezes que Jesus operava um milagre ou ele realizava algum feito miraculoso, o que Jesus dizia? Eu faço aquilo que meu pai me manda fazer. Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, Jesus estava nos ensinando a se relacionar com Deus. Então, quando Jesus vive entre nós como homem, ele está nos ensinando. Quando Jesus ele se submete ao batismo, não é que o batismo precisava lavá-lo ou purificá-lo de alguma coisa, não. Jesus se batizou para deixar para a gente o ensinamento, como a gente deveria seguir. Então, Jesus, ele se submeteu àquele ritual do batismo, porque ele entendia a importância desse batismo. Tanto que lá no final do Evangelho de Mateus, como eu já citei, ele mesmo reforça isso, antes de ascender aos céus para os seus discípulos. Olha, ensinai a todas as nações e batizai aquele que crê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que eu ouso afirmar que o batismo salva? Porque o batismo nada mais é senão do que um cumprimento da palavra de Deus. Não é que o batismo isoladamente salva, como quem diz: você vive uma vida errada, você não obedece à palavra de Deus, você não nasceu de novo e só porque você vai ser batizado, você vai ser salvo isoladamente. Não, não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que o batismo, ele faz parte de um princípio espiritual que todo discípulo que professa fé em Jesus Cristo precisa segui-lo. Então, se Jesus se submeteu ao batismo, eu e você precisamos também nos submeter ao batismo. Então sai dessa de que você não deve se batizar. Você precisa sim se membrar em uma igreja, primeiro, aceitar a Jesus, se membrar em uma igreja e se batizar, ok? Em nome de Jesus. Aí lá em Marcos, capítulo 16, Marcos, ele fala de uma maneira, o escritor, do Evangelho de Marcos, ele fala de uma maneira mais enfática. Olha o que ele diz aqui no capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo.
mas quem não crer será condenado. Primeiro, para eu ser batizado, eu preciso crer na mensagem pregada por Jesus Cristo. Então, olha o processo. Primeiro eu creio, entrego minha vida a Jesus e depois eu me batizo. Agora, se eu não crer, eu já estou condenado. Porque o que a Bíblia diz? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu não entrego a minha vida para Jesus, eu continuo sendo uma velha criatura. E se eu continuo sendo uma velha criatura, eu não poderei ter comunhão plena com Jesus Cristo de Nazaré. Porque a porta de acesso ao reino de Deus é o arrependimento. E o arrependimento se configura a partir de um novo nascimento. Então, quem experimenta de arrependimento, tão logo está experimentando de novo nascimento. Então, o que o escritor está querendo dizer? Que aquele que crê e for batizado será salvo, ou seja, aquele que confessa a sua vida em Jesus e se compromete a ser discípulo de Jesus Cristo, abraçando a palavra e se submetendo aos princípios da palavra, esse sim está salvo. Porque se ele se submete ao princípio da palavra, ele não vai se submeter apenas ao crer e ao se batizar, mas ele vai se submeter em fidelidade a toda a palavra. Então logo ele será salvo. E aquele que não crê, não se abrir para essa palavra, será condenado. De que lado você quer estar? Do lado dos absolvidos ou do lado dos condenados? Você quer estar do lado daqueles que estão dispostos a obedecerem a palavra, ou você quer estar do lado daqueles que recortam a palavra e, segundo as suas conveniências, obedece isso e não obedece aquilo? Ok? Vamos dar uma acelerada. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala sobre o momento ali da expansão da igreja, o momento ali de efusão do Espírito Santo, de derramar do Espírito Santo, e os apóstolos, outrora discípulos, tomados por um grande revestimento, começam a pregar a palavra e multidões começam a se achegar a Cristo. E vamos ver qual é o ensinamento que os apóstolos trazem para essas multidões, para essas famílias que vão se chegando ao Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 41. Ouça. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Olha aí a chave de acesso ao reino. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, aleluia, glória a Deus. Ou seja, o povo foi impactado e eles perguntam para o apóstolo: e agora? O que a gente precisa fazer para experimentar de tudo isso? Aí Pedro diz: arrependei-vos e então seja batizado. Ou seja, Pedro estava querendo dizer: não adianta vocês aceitarem a Jesus, não adianta vocês acreditarem nessa mensagem e decidirem somente receber as bênçãos oriundas dessa mensagem. Não, vocês precisam se submeter a esse princípio espiritual do crer e do ser batizado e de perseverar na doutrina e no ensinamento dos apóstolos. Aleluia, que todo demônio caia por terra em nome de Jesus Cristo. No período que Paulo
escreve a carta aos Gauleses, a igreja da Galácia, Paulo fala muito sobre a importância da igreja permanecer na verdade do evangelho, porque aqueles que retrocedessem seriam considerados anátema. De quem Paulo está falando? Daquele que se desvia do princípio da palavra de Deus e se abre para viver uma verdade completamente contrária à palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, não se torne um herege, se submeta à palavra de Deus. Um outro texto é Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículos 36 e 38. Fala da história aonde o Senhor toma Filipe, ok? E leva Filipe até um eunuco para consolidar aquele eunuco no princípio da palavra de Deus e batizar aquele eunuco. Como assim, meu irmão? Batismo é coisa do passado. Se tem um livro que é incompleto, é o livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que fala sobre os atos da igreja. E a igreja não foi arrebatada. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós nos reunimos dentro de um templo, dentro de uma instituição. Isso é muito importante, é relevante, é princípio bíblico. Ou seja, nós somos a continuação do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Se eu digo que batismo é coisa do passado, curas são coisa do passado, milagres são coisas do passado. Eu continuo crendo que o Deus da Bíblia continua operando milagres e ele não mudou. Quem muda somos nós em razão das nossas conveniências. Por isso que o escritor, ou melhor, o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações de Jeremias, se eu não estiver equivocado, capítulo 5, lá nos últimos versículos, ele diz assim, Lamentações de Jeremias: converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Se tem uma coisa que a igreja brasileira, que a igreja mundial precisa vivenciar, é um renovar como dantes, para que saiamos dessa moda de querer dar novas versões à palavra de Deus e verdadeiramente se comprometer com a genuína palavra de Deus. Ok? Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36, ok? Diz assim, até o 38. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ou seja, o Espírito de Deus levou Filipe até esse eunuco que estava lendo um texto da palavra de Deus e ele não estava entendendo. Filipe chega para ele e pergunta: entendes tu que lês? Ele diz: não, porque não tem ninguém que me ensine. Olha a importância de ensinar. Aí Filipe ensina para ele a palavra e ele de imediato se eu preciso seguir esse princípio espiritual de crer e ser batizado, o que me impede de ser batizado? E Filipe pergunta para ele: você crê? Aí ele diz: eu creio. Então você vai ser batizado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Desça de cima do muro, ok? De repente tem algumas pendências na sua vida, tem algumas situações que precisam ser alinhadas, ser reajustadas, mas não procrastine o batismo. Você precisa se batizar. Aqui em nosso ministério, a gente tem hábito de, antes de passar as pessoas pelas águas, submeterem elas a um estudo bíblico, ok? Para elas entenderem alguns princípios espirituais, para elas entenderem um pouco da palavra de Deus e para elas não se moverem de maneira inconsciente e inconsequente, mas elas entenderem realmente o que o batismo representa e o que aquilo vai trazer para ela de efeito benéfico no mundo espiritual. E então, movidas pela fé, nós batizamos as pessoas em
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito: pastor, qual é o formato de batismo da sua igreja, da igreja que o Senhor pastoreia? E eu afirmo, o nosso formato de batismo é por imersão. Mas existem algumas denominações que batizam por aspersão. Existem algumas denominações que batizam por borrifação. E aí, pastor, qual é o batismo certo e qual é o batismo errado? Lembra lá no início da aula que eu disse que o batismo é um ato simbólico? Então, se o batismo é um ato simbólico, no meu humilde entendimento, eu entendo que não importa como o batismo seja feito, se ele é por imersão, se ele é por aspersão ou se ele é por borrifação, ok? A gente precisa entender qual é o sentido do batismo e o que o batismo representa. Porque, por exemplo, você está com uma pessoa no leito de hospital e ela deseja muito ser batizada. Tem como tirá-la do leito de hospital e levá-la a um batistério ou a um rio para que ela seja batizada? É um outro mito que a gente precisa desconstruir. Ah, não, batismo correto é o batismo que acontece no rio, porque as águas são correntes. Irmãos, o seu pecado não fica na água. O seu pecado começa a ser removido da sua vida a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador. O batismo nada mais é do que um ato simbólico. E às vezes as pessoas, por ignorância, por desconhecer a palavra, elas acabam trazendo alguns ensinamentos que não têm fundamentação nenhuma. Ok? Então vamos continuar para a gente fechar. Eu quero deixar o último texto, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 17 e 18, aonde dá margem para a gente crer que Paulo também foi batizado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 e 18, diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ok? Nós sabemos que Paulo, ele era um judeu, um religioso, e ele vivia na crença do judaísmo, da crença da religião do judaísmo, que era a religião judaizante, vamos dizer assim. Eles se baseavam na Torá, e a Torá nada mais é senão o Velho Testamento, ok? Que se dividia em leis, escritos e profetas. Ou seja, tinha todos os livros que a gente tem no nosso Velho Testamento. A única diferença é que a nossa Bíblia, ok? Na versão Septuaginta, ela se divide em 5 divisões. E a Torá não. Se dividia somente em leis, escritos e profetas. Mas continha os mesmos livros, ok? E nós sabemos que Paulo, ele era um religioso, um perseguidor de cristãos. Mas quando ele encontra com Jesus, o que acontece ali? Aquilo representa ele aceitando a Jesus, ele se convertendo à mensagem do Evangelho. E depois que ele se converte à mensagem do Evangelho, ele se dá conta que tem escamas em seus olhos. Ou seja, ele está cego espiritualmente. Alguém precisava remover a escama dos seus olhos, ok? E depois que a escama foi removida, ele foi batizado. Então o batismo salva, o batismo não salva. O batismo isoladamente não salva, mas quem é salvo se comporta como um salvo, obedecendo a palavra de Deus. E o batismo é uma ordenança. E se é uma ordenança, nós precisamos nos submeter a essa ordenança. Então, meu amado, se você professa fé em Jesus Cristo e você ainda não é batizado, você precisa o quanto antes legalizar essa situação. Mas pastor, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E aquela pessoa que aceita Jesus e ela sofre um acidente, é vítima de bala perdida, enfim, tem um ataque fulminante, morre. Então quer dizer que essa pessoa, só porque ela não foi batizada, ela vai para o inferno? Claro que não, meu irmão. Ela está salva em Jesus Cristo. Ela não se batizou, não foi porque ela não quis, foi porque não teve tempo. Agora você tem tido oportunidade. E por que não se submeter e passar pelas águas? Se você, ao ouvir esse vídeo, surgir dúvidas, surgir algum tipo de questionamento,
e você quiser me enviar mensagem, colocar lá embaixo do vídeo, a gente pode criar outros vídeos para responder mais profundamente, porque com certeza no final dessa aula você vai perguntar assim: poxa, legal, eu preciso me batizar, mas quem pode se batizar? O princípio é: todos que creem podem se batizar. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, para Deus remover essa escama dos seus olhos. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você faça o quanto antes. Compartilha esses ensinamentos para outras pessoas, e eu tenho certeza que, como você tem sido enriquecido, outras pessoas serão enriquecidas também. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais um vídeo onde o objetivo é trazer esclarecimento sobre esse equívoco de muitos acreditarem que não precisam se batizar. Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que vem para distorcer a verdade, para tornar a verdade uma mentira, ou então para relativizar a verdade, de modo que a Bíblia não seja a palavra de Deus, mas sim contém a palavra de Deus. Senhor, joga por terra esses equívocos, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Senhor, faça com que a escama caia dos olhos desse que assiste esse vídeo e de tantos outros que serão alcançados por esse vídeo. Levanta uma igreja forte, levanta uma igreja poderosa, levanta discípulos comprometidos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Obrigado por estar nos ajudando a compartilhar o reino de Deus. Até a próxima.